E aí galera, beleza? Hoje vamos conversar sobre a revolução total da Rockstar após a criação do GTA Vice City e San Andreas. E como esses dois jogos mudaram tudo no mercado dos games. Bom, após a criação do GTA 3, de grande sucesso, começou logo a produção do GTA Vice City. E ele foi lançado um ano depois. Nossa, Rockstar, parecia que você gostava de lançar jogos naquela época, não é mesmo? Bom, para esse jogo eles não tiveram muitos problemas, afinal eles já tinham uma engine gráfica e um método de criação. Então o jogo foi até que bem tranquilo de criar. A única coisa foi a melhora da história. A história foi muito bem elaborada pelos seus desenvolvedores. Passava em Miami nos anos 80. Na verdade, não Miami, mas sim Vice City. O protagonista seria Tony Versace. Diferente do jogo anterior, dessa vez ele falava uma história muito mais envolvente, envolvendo a máfia em Miami nos anos 80. Bom, o jogo era melhor em tudo do que o GTA 3. Mais armas, mais carros, mais destruição. A história muito melhor, gráficos melhores e a gameplay bem melhorada. Porém, a gameplay hoje em dia é muito ruim. Só lá dentro. O jogo foi lançado em outubro de 2002 e teve ótimas avaliações e vendeu mais do que o terceiro game. De novo envolveu polêmicas como todos os outros jogos, só que as polêmicas já estavam diminuindo. O único problema é que a embaixada de Cuba e do Haiti enviaram um pedido, e não um processo, um pedido à Rockstar para tirar falas do jogo que eram preconceituosas com os imigrantes no país. Porém, a gente sabe como o GTA lida com as coisas. Ele basicamente faz piada com tudo, inclusive com americanos, estrangeiros, todo mundo. Não tem critério para fazer piada. Porém, mesmo assim, eles lançaram outra versão do jogo onde tiraram essas piadas ditas preconceituosas pelas embaixadas. Enfim, a gente sabe como funciona. GTA Vice City foi um jogo maravilhoso, teve ótimas críticas e vendeu mais do que o terceiro jogo. A Take-Two foi processada por um monte de empresas e ganhou todos os processos. Afinal, os jogos não levam a violência, a gente sabe isso desde o GTA 1. Assim, galera, GTA 3, apesar de ser uma ótima sequência, eu diria até maravilhosa, e por muitos é o melhor GTA feito até hoje por causa da sua história, ele trouxe algumas novidades, só que nada muito revolucionário, afinal eles tinham uma fórmula pronta que eles sabiam que davam certo. E como a Rockstar e a Take-Two estavam tão empolgadas ganhando tanto dinheiro, já começaram a trabalhar no próximo jogo. Dessa vez o projeto seria tão grandioso que a Rockstar North não conseguiria atingir o prazo de um ano para o próximo jogo. Naquela época era natural que os jogos sequências lançassem ano após ano, diferente de hoje em dia que apenas COD lança todo ano e FIFA, porque basicamente são reciclagens um do outro. GTA era diferente. Apesar de ser bem parecido um com o outro, as mecânicas não eram iguais. E existia muita tensão e o nível de detalhe era muito grande. Então para esse jogo, que seria uma expansão enorme dos outros jogos, eles precisavam de mais tempo. E o jogo foi lançado em 2004. Bom, como a Rockstar gosta de fazer até hoje, a produção estava envolvida de vários mistérios. A Rockstar nunca foi boa em se pronunciar, mas sempre foi boa em fazer esse marketing. Na verdade, eu não sei se a Rockstar é boa em fazer marketing ou se o jogo dela se vende sozinho. Só que o jogo seria ainda maior, com tudo novo. Em 2004 lança GTA San Andreas. O melhor jogo pra mim do GTA em questão de história. Só que esse jogo sim, trouxe muitas novidades. Apesar da forma ser basicamente a mesma, a mesma só que diferente. É igual só que diferente. Vocês vão entender. Diferente dos outros jogos, onde basicamente a missão principal era tudo que você tinha pra fazer, nesse jogo tinha muitas coisas pra fazer. E quando eu digo muitas, é muitas mesmo. Além de um estado inteiro dito por eles, uma coisa gigantesca, você podia explorar 3 cidades desse estado. Existiam mais de 200 veículos, possibilidade de evolução de personagem, você podia melhorar seu tiro, engordar, emagrecer, namorar. Existia milhares de minigames, você podia ser taxista, bombeiro, polícia, uma infinidade de roupas que você poderia se vestir de qualquer maneira, cortar cabelo, crescer cabelo. Uma história baseada na criminalidade urbana dos anos 90. A história foi completamente revolucionária, cheia de reviravoltas, humor ácido, e não tinha o que falar, né? Simplesmente era o melhor jogo já feito até aquele momento. Ele foi o jogo mais vendido da história do console do PlayStation 2, que até o momento ele só foi lançado para PlayStation 2. Quando foi lançado, vendeu mais de 12 milhões de cópias. Até hoje é o jogo mais vendido da história do PlayStation 2. E é claro, como todo GTA lança, o que acontece? Repercussão em processos. Desse jogo não foi diferente. Além da mídia de novo batendo, dizendo que esse jogo era um problema para a sociedade e que poderia influenciar as crianças de forma agressiva, tivemos um problema um pouco maior nesse jogo. Porque na época os modders estavam criando várias versões desse jogo. Bom, aqui no Brasil mesmo você deve ter jogado inúmeras versões. GTA Rio de Janeiro, GTA Tropa de Elite.
entre várias outras. Hoje em dia a gente sabe que isso é muito grande, na época isso era meio novidade. Até que um holandês contou uma pasta no jogo chamada Hot Coffee. Era basicamente um minigame de sexo. Porém, esse minigame não entrou na versão final. Apesar dele estar dentro do jogo, ele estava bloqueado nas pastas. Porém, é claro que ele desbloqueou e começou a vender essa modificação. Bom, vários jogadores pediram seu dinheiro de volta, Take-Two por se viram ofendidos por causa desse minigame. 2.300 mais especificamente. Até essa história chegou no Senado americano, onde a classificação etária do produto foi mudada para só adultos. Enfim, esse assunto repercutiu na época, mas nada muito importante pro sucesso gigantesco e o jogo maravilhoso que GTA San Andreas é. Galera, parece que a Rockstar não errava até então. Só fazia jogos de ponta, jogos que revolucionavam, jogos que sempre vendiam maravilhosamente bem. Só que a Rockstar sempre teve um problema, falta de comunicação, que até hoje a gente vê, não é mesmo, Rockstar? Com o lançamento do GTA San Andreas, aconteceu uma coisa boa e ruim. GTA se tornou a maior franquia moderna dos mundos dos games até então. Claro que tivemos Mario, então, mas a moderna dos videogames atuais definitivamente era o GTA. Só que agora eles tinham muito mais peso nas costas. Eles não podiam lançar um jogo qualquer, eles tinham que lançar um jogo maior e melhor. Então eles não começaram a produzir o jogo logo de cara. Eles iam ter um tempo muito maior para produzir o próximo jogo da franquia. E nesse meio tempo eles foram lançando algumas outras coisas. E naquela época aconteceu uma coisa que hoje em dia aconteceu tanto com o GTA Trilogy e agora com o Red Dead Redemption. Eles queriam difundir mais a franquia GTA para outros consoles. Em 2004 lança GTA Advance para Game Boy Advance. Esse joguinho aí que vocês vão ver na tela, que ele tinha muita cara dos jogos antigos. Esse jogo não foi feito pela Rockstar, sim pela Digital Eclipse, uma produtora, uma desenvolvedora individual da Califórnia. Na época a Sony estava lançando o seu videogame portátil para disputar com o Game Boy Advance, o PSP. O que a Rockstar pensou? Vou lançar um jogo para PSP. E acabou lançando um jogo meio parecido com GTA 3. Na verdade era o GTA 3, só que contando outra história. Um jogo que chama Grand Theft Auto Liberty Stories. Não tinha nada de novo. Era um jogo menor, com um gráfico um pouco pior do PlayStation 2, que você poderia jogar no seu PlayStation portátil. O game até que foi bem para PSP. Vendeu 1.8 milhões de unidades. Eles acabaram fazendo uma franquia disso enquanto eles estavam preparando o próximo jogo da franquia, lançando outros 2 jogos. E lançou outro jogo da franquia. O jogo chamado GTA Vice City Stories, na mesma base do outro. Ambos tiveram uma versão para PlayStation 2. E eles venderam até que bem, claro, nada comparado à sua franquia principal, mas enquanto eles estavam nesse ato de lançar outro jogo grande, eles conseguiam arrecadar dinheiro e a Rockstar não parava de crescer. Adquiriu vários estúdios. Nessa altura do campeonato, o talento de Dan Houser como escritor estava claro. Ele fazia histórias comoventes, engraçadas, tudo que as pessoas da época queriam ver. Bom, os estúdios da Rockstar eles eram independentes, não tinham uma central. A única coisa é que a Take-Two comandava todos esses estúdios. E aí a Rockstar Vancouver queria fazer um jogo e chamou Dan Houser para escrevê-lo. Qual jogo? Bully. Bully seguia os mesmos modos de GTA, a gente sabe disso. Porém a diferença é que se passava num colégio, com muito humor negro e ácido. Muito, mas muito mesmo. Agressividade nas escolas e tudo mais. Apesar de não ter vendido tão bem quanto os GTAs, afinal isso era meio impossível na época que o GTA fazia grande sucesso, vendeu cerca de 1.5 milhões de cópias, Bully até que foi razoavelmente bem. E foi aclamado pela crítica e foi escolhido como o melhor jogo do ano naquele ano de 2000. Esse jogo de cara trouxe muita polêmica, como todo jogo da Rockstar, só que esse teve um a mais. Eles passavam no colégio e discutiam coisas que a gente não discutia naquela época, como homossexualismo, bissexualismo, agressividade na escola, literalmente Bully. O jogo logo de cara foi banido no Brasil e Reino Unido, mas no Brasil todos jogavam esse jogo, afinal a pirataria comia solta nessa época. Um promotor americano chamado Jack Thompson também tentou proibir esse jogo nos Estados Unidos, só que porém as leis nos Estados Unidos de liberdade são um pouco diferentes e ele não conseguiu. Bom, de qualquer forma, após essa época, os irmãos Houser ainda começavam a pensar na nova geração de console, PlayStation 3 e Xbox 360. Na E3 de 2006, o vice-presidente de negócios da Microsoft, Peter Moore, entrou com uma tatuagem temporária do GTA 4, e você não sabe o rebuliço que isso criou. E por que isso gerou mais rebuliço? Além do lançamento do novo GTA, que claramente geraria rebuliço, estaria claro que o acordo entre Rockstar e Sony tinha acabado, porque até então os jogos da Rockstar só lançavam para PlayStation. Para PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation Portátil. Não lançava para outros consoles, nem da Nintendo e nem a Xbox tinham acabado de entrar no mercado dos games. Ou seja, a Microsoft tinha comprado um acordo de exclusividade com a Rockstar. A Microsoft queria o GTA só para ela, porém tiveram um problema. A Rockstar queria lançar o jogo no final de 2007. E sabe que o jogo ia lançar no final de 2007? Esse mesmo que você tá pensando. Tô brincando, é impossível você pensar nesse jogo. Halo 3. A Rockstar não queria mudar e seria horrível para a Microsoft
lançar tanto o GTA quanto o Halo 3 na mesma época. Eles não iam vender junto, eles iam dividir as vendas. Na verdade, o GTA ia ofuscar as vendas de Halo 3. Então a Take-Two veio e desmentiu a público esse acordo. Não teria mais acordo, ele ia mudar simultaneamente o jogo para PlayStation 3 e Xbox na mesma época. Bom, logo perto do lançamento a Rockstar começou a investir muito em marketing, como ela sabe fazer muito bem. Em 2008 chegou o GTA 4, por quê? Por que não chegou em outubro de 2007, você me pergunta agora. Porque eles tiveram muitos problemas em desenvolver para PlayStation 3. PlayStation 3 não era um videogame fácil para desenvolvimento, tanto é que ele teve vários problemas com jogos third party. É importante ressaltar, jogos third party começaram muito forte nessa época. Até o PlayStation 2 isso não era muito comum, apesar de ter muitos jogos, a exclusividade ainda era muito mais relevante. Bom, com esse tempo todo de desenvolvimento, a Rockstar conseguiu desenvolver a sua própria engine gráfica, a Rage. Apesar de ser um jogo muito mais limitado e com um espaço menor que o GTA San Andreas, era um jogo muito mais detalhado. O GTA 4 foi um sucesso estrondoso na época, tanto de crítica quanto de público. Além de ganhar melhor jogo do ano, ele estava como o segundo melhor jogo de todos os tempos, só atrás de Zelda Ocarina of Time. Ele vendeu nas primeiras 24 horas 3,6 milhões de cópias e até o final da semana 6 milhões, ou seja, um sucesso gigantesco. Até o primeiro mês de lançamento ele tinha vendido 11 milhões de unidades e era o jogo mais vendido da história em mais pouco tempo. Até o lançamento do Call of Duty Modern Warfare 2 em 2009, GTA 4 era o jogo mais vendido da história. Bom, e da mesma forma que aconteceu com GTA Vice City e GTA 3, tendo stories dele, logo após o lançamento do GTA 5, em 2009 foi lançado o GTA Lost and Damned, exclusivo para Xbox 360. Era basicamente um pacote de missões extras pro GTA 4, não tinha nada de novo, era basicamente uma DLC antes das DLCs. Após o lançamento de GTA 4, GTA não fez um jogo tão grande assim durante muito tempo. Fez o GTA Chinatown Wars, que era basicamente uma homenagem aos primeiros jogos da franquia, e outro pacote de expansão pro GTA 4. A Balada do Gay Tony. Puta nome ruim, hein? Bom, após o lançamento desses pequenos jogos, a Rockstar não estava muito afim de trabalhar mais em um novo GTA. Ou pelo menos eles estavam, só que em segredo. Só que uma equipe separada começou a produzir um jogo, com um orçamento recorde para o jogo na época, Red Dead Redemption, que vinha lançar 3 anos depois de GTA. O conceito de jogo AAA começou mais ou menos nessa época, jogos muito grandes, e esse foi o jogo grande dessa época. Red Dead Redemption não só até então era o melhor jogo da Rockstar, como um dos melhores jogos já feitos. De novo, a Rockstar não errava nos jogos grandes dela. Além de ganhar a premiação de melhor jogo do ano, foi um jogo maravilhoso, com muitas novidades. Apesar do conceito ser parecido com o GTA, ele era totalmente diferente, se passava no Velho Oeste, com uma história cativante e muito maravilhosa. Além de armas, cavalos, tudo para a época, cidades menores e um mapa gigantesco e muito detalhado. Era o jogo mais moderno até então, a Rockstar revolucionando de novo o mundo dos games. E o orçamento dele era impressionante para todo mundo, nenhum jogo chegava nem perto de custar 100 milhões de dólares nessa época. Após o lançamento estrondoso e o grande sucesso que fez Red Dead Redemption, a Rockstar colocava todo o seu trabalho em cima do próximo GTA. Apesar de alguns jogos lançados nesse meio termo, como Max Payne 3 e L.A. Noire, não foram jogos de tanto impacto. Apesar de Max Payne 3 se passar no Brasil, em São Paulo, só que os caras usa a camisa de time carioca, pô. Bom, e na E3 de 2012 aparece do nada o trailer do GTA V. Em 2013 fazia mais ou menos 6 anos que não lançava nenhum GTA. Nunca vi esse ato todo. E de novo com orçamento recorde. O jogo custou 140 milhões de dólares. Só que ele recuperou isso em 24 horas. Até hoje é o segundo jogo mais vendido da história. Ele vende até hoje, foi lançado para vários consoles, inclusive PlayStation 5. E eles se evolucionaram tanto com o quê? O GTA Online, que fez um enorme sucesso e virou uma mina de ouro. O jogo foi um sucesso tremendo, tanto de crítica quanto de pública. Ganhou o melhor jogo do ano, porém não deveria, tá? The Last of Us é melhor. Só que é uma história incrível. Você podia controlar 3 personagens e mudar de qualquer hora e cada personagem estava vivendo sua vida. Um mapa gigantesco, apesar de se passar em uma cidade só, ele era maior que o do GTA San Andreas, o maior mapa até então da franquia dos GTAs. Muitos carros, armas, uma história linda. E o jogo faturou bilhões de dólares para Rockstar. Bilhões, não só em vendas, como DLCs, microtransações no GTA Online. Disso os modders fizeram o GTA RP, que hoje faz muito sucesso. Ou seja, a Rockstar ganhou bilhões com a franquia GTA. E só com o GTA V, que até então foi o melhor GTA em questões de números para ela. É sério, galera, o GTA V é imprecedente. Ele literalmente mudou toda a história do mundo dos games. Todo mundo copiava os jogos de mundo aberto e fazia o jogo de mundo aberto como o GTA. Igual a Rockstar, todas as empresas, sem exceção. Só que GTA V fez isso para um outro nível.
Mundo aberto GTA V, acho que é um dos melhores mundos abertos até hoje. Ele é muito vivo, as pessoas estão andando na rua fazendo suas coisas, elas reagem com você, com a sua ação. Puta jogo incrível. Bom, a gente tá em 2023 e não temos o anúncio oficial do próximo GTA, que pode ser que seja GTA 6 segundo vazamentos. E pode ser que ele venha lançar em 2024, só que a Rockstar tem fama de atrasar jogo. O único jogo da Rockstar mesmo que lançou até então foi o Red Dead Redemption 2. Claro, foi um jogo maravilhoso também, só que eu não vou entrar muito a fundo nesse jogo. Só que a Rockstar teve um grande problema após o GTA V. Além de 10 anos sem lançar nenhum nada da franquia GTA e só ficar farmando em cima do GTA V, eles ficaram muito soberbos. Eles fizeram o remake dos 3 GTAs, que foi horrível, cheio de bugs, com os gráficos horrorosos, não faz sentido nenhum, e agora trazem um port do novo Red Dead Redemption. A Rockstar, que foi uma franquia que cresceu do nada fazendo jogos incríveis e maravilhosos, revolucionando o mundo dos games várias e várias vezes, desceu basicamente do seu pedestal de marfim. Era uma empresa que nunca errava, passou a errar constantemente e segue tendo o maior problema de todos dela, que é não se comunicar direito com o público. Bom, galera, essa foi uma breve história. Não entrei muito a fundo nos jogos atuais, porque eu queria dar mais a história da criação mesmo, era mais interessante. Mas é isso, galera. Essa foi um pouquinho da história de como GTA foi criado, a história da Rockstar e as coisas que você não conhecia sobre ela. Muito obrigado por ter visto.